2h08 no horário de Brasília. A gente abre espaço aqui no Alta Frequência para uma entrevista especial. A gente recebe o ministro Márcio França, ministro do Empreendedorismo da Pequena e Microempresa. Ministro, muito obrigada por falar com a gente. Estamos aqui em Alta Frequência também com o Ivan Brandão, direto de Brasília. E eu quero começar essa entrevista lhe perguntando sobre o plano de ação do governo para esse tarifaço que já atinge o Brasil há 2 dias, principalmente falando do pequeno empresariado. O ministro Haddad falou na quarta-feira sobre um crédito para pequenos produtores. A gente pode esperar algo semelhante ao que vimos no Rio Grande do Sul com aquelas enchentes e lhe pergunto se esse plano tem prazo de validade. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Olha, são duas, eu acho que as opções mais rápidas, né, para tratar em especial dos bens perecíveis, né, os produtos perecíveis, que no nosso caso dos pequenos empreendedores são muito ligados à pesca e também à fruticultura, mel, alguns moveleiros, pequenos produtores de móveis, calçados, no Rio Grande do Sul mesmo. E tem duas hipóteses. Uma hipótese é essa da questão do crédito. No Rio Grande do Sul, das 28 mil empresas que fecharam, nós já reabrimos 27 mil empresas, porque lá a gente empresta 100 mil reais, a pessoa sai do banco devendo 60, para pagar daqui a 2 anos sem juro nenhum, só correção monetária. Então, isso foi uma ajuda muito importante. Mas no caso do Brasil, eu sugeri ao ministro Haddad, ao presidente Alckmin, que a gente também priorizasse a aquisição, a compra direta do governo para esses bens perecíveis, em especial os pescados, lagosta, camarão, a questão das frutas, manga, melancia, para que nós não tivéssemos desperdício disso, tem que ser jogado, porque às vezes para você armazenar ou para você manter em frigorífico, custa mais caro que o preço do produto, então pode não interessar. A gente faz a compra ou coloca na rede pública de ensino, ou na questão dos presídios, ou na questão de colocar mais barato nos organismos nossos de distribuição, para que as pessoas possam ter acesso a esses produtos. E aí você vence esses primeiros 60 dias, né, dos produtos perecíveis, e essas pequenas empresas, que são aquelas que são afetadas e que talvez não tenham algum tipo de reação, porque a gente tem aí a imaginação que ao longo dos próximos dias, semanas, enfim, haverá algum entendimento sobre outros produtos. O café, por exemplo, ele também é perecível, mas demora muito mais. Então, você consegue segurar mais tempo, né? O problema principal está nesses que eu lhe falei aí, com relação aos pequenos empreendedores, que é a parte do governo que eu tenho a responsabilidade. Ministro, prazer falar com o senhor. Hoje, um dos destaques do noticiário é o chamado do Itamaraty para que o encarregado da Embaixada dos Estados Unidos dê esclarecimentos depois daquela nota com ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal, depois da punição com a Lei Magnitsky ao ministro Moraes. Como o senhor enxerga essa relação nesse momento entre Brasil e Estados Unidos? E queria saber se o senhor enxerga algum avanço, alguma possibilidade de melhora nessa relação ao longo das próximas semanas. Então, eu acho que separando as duas coisas, né, a parte econômica, certamente o presidente americano vai também sofrer as pressões. Em média, cada família americana vai gastar a mais com o tarifaço dele para o mundo todo, 2.500, 2.600 dólares por mês, cada família americana. Ele também vai sofrer pressão lá, né? Um copo de café nos Estados Unidos, que hoje custa $1,50, vai passar para $5. Ele também vai sofrer pressão lá. Então, a gente acha que, com o tempo, a questão econômica ele vai adequando. Ele fez lá o gesto dele, naturalmente vai ter um pouco de arrecadação, mas ele coloca o bode na sala, depois vai tirando devagarzinho e vai adequando. Esse é um assunto. Agora, o assunto da interferência política, ou ele achar que é possível que a gente, mesmo querendo, né, mesmo que a gente quisesse, o governo federal ou qualquer governador quisesse interferir num ministro do Supremo, nós não teríamos essa competência, né? Nós não temos essa força para fazer isso. Quantos casos nós tivemos que nós mesmos fomos derrotados no próprio Supremo? Então, no Brasil, não tem essa forma. E aí tem um problema que eu vejo que assim, talvez eles não tenham avaliado direito. O Brasil não é um paizinho, né? O país é a 8ª economia do mundo. Todos esses tributos que ele lançou, essas taxas, enfim, afetam no total um prejuízo da ordem de 20 bilhões de reais para o Brasil, que é muito relevante, mas também não vai matar o Brasil. E aí, da parte que é essa que é perecível, que é mais rápida, dos próximos 60 dias,
Nós estamos falando em 3% de 20 bilhões, portanto, 600 milhões de reais, que também não é nada muito grave. Se você colocar em consideração a enchente do Rio Grande do Sul, por exemplo, nós colocamos só diretamente no financiamento lá 3 bilhões de reais em financiamento desse jeito que eu lhe falei, subsidiado. Com relação à questão política, ninguém vai dar jeito na cabeça dele, porque ele já assumiu um personagem e também ele fica refém desse personagem, né? Então, ele tem uma sensação, para quem disse que ia invadir o México, tomar conta do Canadá, invadir a Groenlândia, anexar os países, enfim, é um tipo de fala que não condiz muito com a realidade do que é possível, né? Em especial com relações de países tão próximos, assim como o nosso, ao longo dos anos. De alguma forma, eu acho que ele acaba empurrando a gente para o colo de outras nações que são as verdadeiras adversárias dele. O problema dele é com a China, o problema dele é com o PIX, o problema dele é com essas coisas que ele acha que está perdendo comando e poder. E não vai ter comando e poder nesse tipo de tratamento, porque ninguém ficará submisso desse jeito. Não adianta ele taxar mais a questão da Índia ou aplicar sanções na Suécia, por exemplo, que eu vi. Cada vez ele vai afastando os americanos dos povos que normalmente são vinculados aos americanos. A gente tem, normalmente o brasileiro tem simpatia pelos americanos quando vai viajar, que é a família da classe média quer ir para os Estados Unidos. Vamos pensar bem hoje, você levaria sua família para passear na Disney com esse tipo de relação que ele criou? As pessoas têm medo, né? Então ele vai criando um afastamento de tudo isso, que vai ter uma consequência drástica lá na economia deles. A gente espera sempre que a pessoa tenha um lapso de lucidez, né? Mas, olhando o histórico, é difícil conseguir pensar como é que ele vai ter a lucidez de volta, porque ele está um pouco embrenhado, né, numa fala quase que de perseguição, né? Como se os países do BRICS quisessem montar uma estrutura paralela à estrutura de domínio americano. Os americanos não dominam apenas pelo dólar. Se o presidente Trump soubesse a questão da música, a questão dos cinemas, as calças jeans que as pessoas usam, os hábitos culturais, o formato de escrever na internet, a linguagem que a gente usa, que está cheio de expressões americanas, é muito mais forte do que apenas a questão da moeda, né? É uma relação de parceria mesmo, de admiração. Então, é como se fosse um pai querendo, na verdade, punir os seus filhos, empurrando o filho para fora de casa. Então, o que vai acontecer é que vai aparecer uma outra ou outras casas para as pessoas irem, né? Ministro, o senhor fala sobre essas estratégias, principalmente em relação a curto prazo, né? Essas medidas adotadas agora, principalmente também relacionadas a esses pequenos exportadores. O senhor trouxe aqui exemplos do peixe, pescado, Ceará mesmo. Já vi uma fala sua dizendo que o Ceará é 50%, quase mais até de 50% dos produtos que são exportados são para os Estados Unidos, justamente, né? Essa parte de peixe e de pescado. Mas quando a gente vai pensar agora em longo prazo, caso esse tarifaço permaneça, como é que vai ser essas estratégias, vendo e olhando de perto esses pequenos exportadores que dependem dessas exportações? Seria ali o caso de achar outros parceiros comerciais? Claro, o primeiro gesto já foi feito pelo presidente chinês. Nós tivemos lá no ano passado com o vice-presidente Alckmin, e ele deixou muito claro, falou, olha, o que os americanos não quiserem comprar, eu compro. É que para nós, essa história parece simples, não é simples. Você não pega um peixe, por exemplo, o navio que está encomendado, o container que está contratado, você não pode desviar de um país para outro, você tem que recolocar tudo de volta e tem um prejuízo. Lembrando que todo esse prejuízo, no final das contas, vai ser arcado pelo povo americano, porque evidentemente que nas relações, independente das relações governamentais, os países têm justiça. Evidentemente que os exportadores brasileiros e os importadores americanos já entraram na justiça e muitos vão continuar entrando, e ao final todos eles serão condenados. Mas a nossa preocupação é o seguinte, é quem sobrevive durante esse período até que ele faça as alterações ou as condenações. E aí, no longo prazo, como você tem razão, vai despertar outros mercados, né? Ainda bem que a gente já chegou um tempo em que os americanos compravam 50% de tudo que era nosso. Hoje eles estão comprando um pouco mais de 15%. Então, isso é mérito do presidente Lula, que conseguiu ampliar mais de 200, 300 países que estão comprando. Mas como a gente também não tinha o suficiente para vender para todo mundo na quantidade que todo mundo queria. E é claro que, por exemplo, pescado. O pescado que eu estou falando, que vai do Ceará, é um pescado nobre. É atum, pescada amarela, lagosta, camarão. A gente não fica conosco e manda para eles, porque eles têm condição de pagar mais caro, e é por isso que vai para lá.
Mas com o passar do tempo não haverá falta de mercado para esse pescado, porque se não vai ser consumido nos Estados Unidos, vai ser consumido no México, vai ser consumido na Europa, ou vai ser consumido em outro lugar, no Japão, na China, enfim. Com o tempo vai se ajustar, né? Que tudo se ajusta. É mais ou menos o que aconteceu anteontem na Câmara, que você viu, aquela cena de todos eles lá, com uma tarja na boca, nos olhos, enfim. Aí parecia uma coisa que era inevitável. Aí ontem todo mundo pedindo desculpa, que estava errado e tal. Então, assim, com o tempo se ajusta. Mas o problema é acudir, nesse momento mais emergente, os pequenos e os vulneráveis, que são esses que eu lhe falei dos produtos perecíveis, porque muitas vezes você imagina a cena do sujeito com a manga toda já envelopada dentro de caixas e ter que jogar a manga fora, tendo gente no Brasil que não tem acesso àquela manga. Então, tem muito mais lógico o Brasil adquirir, fazer preço público, comprar e distribuir. Ô, ministro Ivan Brandão aqui de Brasília, prazer falar com o senhor. Acho que desde quando eu comecei a cobrir aqui toda a crise do tarifaço, tirando talvez o vice-presidente Alckmin, que a calma ali é uma característica perene, né? O senhor é o ministro mais calmo, que eu vi com um tom mais calmo falando desse assunto, né? Muitas vezes a gente viu o ministro Haddad sob pressão, portaria no ministério, dando entrevistas ali, porque as pessoas precisavam de respostas, né? Eu tô sentindo o senhor muito calmo. Eu queria saber se hoje, já com o tarifaço em vigor, é o clima mesmo dentro do Palácio do Planalto, quer dizer, como se a coisa já tivesse meio assentada e aceita, e fazer uma pergunta muito no que o senhor respondeu para a Larissa. A gente está falando de outros mercados para os nossos produtos, mas visando o microempreendedor brasileiro, como é que fica o nosso mercado interno? Existe alguma coisa de positiva que dá para tirar também desse produto que vai circular aqui agora, né, no Brasil? Olha, primeiro com relação à calma, né? Eu acho que a experiência, isso é uma característica que a vida te dá, né? Conforme você vai passando por muitas experiências, você vai também aprendendo a lidar que as pressões que parecem assim terríveis, absolutas, enfim, de repente não são tão terríveis. Eu convivi muitos anos com o presidente Alckmin, com o vice-presidente Alckmin, peguei com ele, por exemplo, uma crise hídrica aqui em São Paulo, como vice-governador. Eu era jovem e fiquei apavorado, é a primeira vez que eu estava lá, enfim, porque faltou água em todo lugar, as pessoas não tinham como tomar banho, e eu me desesperava. E ele, com aquela calma dele, dizia, olha, calma, nós vamos acertar, nós temos recursos, é São Paulo, vamos tal, e ele fez alternativas hídricas que produziram resultado, claro que causou inconveniente, mas não foi o suficiente para criar aquela situação. Então, às vezes a espuma que gera aquela maré dá a impressão que a onda é muito forte. Mas é como eu disse, o prejuízo nesse momento, total, se der tudo errado, se eles colocarem tudo no número que eles fizeram lá, são 20 bilhões de reais. É bastante, é significativo, mas eu quero lembrar que quando nós assumimos o governo, o Bolsonaro havia deixado 100 bilhões só de precatório não pago. Então, assim, nós resolvemos 100 bilhões, não vamos resolver 20? Vamos resolver. Mas tudo isso causa o dissabor, porque mais do que a questão do valor, é a angústia de você ter um amigo ou um grupo de pessoas como os Estados Unidos, que é um povo assim, tão próximo da gente, que a gente tem tanto vínculo por tantos motivos, sentir que eles elegeram um presidente que quer afastar os amigos, e a gente não sabe bem por quê. Porque afastando os amigos, você vai empurrar o amigo para o adversário. O principal adversário americano, evidentemente, é a China. Então, assim, se eles não vão comprar, e a China falar, vou comprar, nós não vamos vender para a China, vai acabar vendendo e vai aumentando as relações. Então, é um equívoco de condução política, mas, claro, nós não temos força para poder. Ele foi eleito e ele vai cumprir do jeito que ele achar melhor lá. Com relação à questão dos microempreendedores, eu acho que, de alguma forma, tem um pouco de oportunidade nessas histórias. Por exemplo, ontem me perguntavam sobre a questão da pesca do Ceará. A pesca que está lá é feita por rede e ela tem uma malha grossa para pegar peixes grandes. Agora, se você não tiver solução, se não vai vender atum, se fosse para peixes mais baratos brasileiros, sei lá, sardinha e outros peixes, você tem que mudar a malha dos barcos. E muitas vezes essas pessoas não têm as duas malhas. A gente pode financiar nesse valor que nós financiamos lá no Rio Grande do Sul, subsidiado, para que eles possam ter com folga. Eles vão ter as duas redes, e aí, conforme o momento, eles pegam o peixe mais caro, e conforme o outro momento, eles pegam o peixe mais barato, porque no Brasil absorve o mais barato mais depressa, e assim por diante. Então, às vezes, né, você sabe, a questão da dificuldade, ela também gera oportunidades. A gente preferia muito que não fosse assim, né, que fosse do jeito normal, porque a economia tem tudo a ver com estabilidade, com
você ter uma certa precaução, uma certa previsibilidade. Como eu disse, um navio que já saiu do Porto de Santos, esse não tem solução, porque ele já saiu. Então ele vai ter que voltar. Ao voltar, ele tem que ficar estocado em algum lugar. Para estocar custa caro. Então nós temos que, de uma vez por todas, pegar o peixe e colocar na rede pública, né? Ou fazer algum jeito dele poder ser a diferença do que custa o peixe. Se o atum custa R$80, a pessoa brasileira comum não tem condição de pagar R$80. Mas se for R$10, ela vai comprar o atum também. E nós vamos ter que subsidiar o restante. É assim que se faz. É para isso que existe um país, uma nação, para ajudar as pessoas nas horas mais difíceis. Ministro, eu sei que o nosso tempo já está esgotando, mas não posso deixar de lhe perguntar sobre a situação com os governadores. O senhor, inclusive, fez críticas ao governador aqui de São Paulo, sugeriu uma renúncia. O governo federal esperava uma resposta dos estados mais unificada, uma unidade nessa resposta. Lhe pergunto qual tem sido a maior dificuldade, ou quem tem sido a maior dificuldade na hora de manter essa unidade em uma ação conjunta. Eu acho que nesse assunto, é claro que eu não posso avaliar cada um dos estados, porque também não vivo em todos eles. Mas eu fui governador de São Paulo, né? Eu conheço São Paulo, eu conheço como é que funciona a índole dos paulistas. Nós estamos acostumados a liderar, a conduzir, a orientar o Brasil. Foi assim em muitos momentos, né? Desde o descobrimento no pau-brasil, depois na mineração, depois na industrialização, no café. Sempre São Paulo liderou. Então, o que se esperava de um governador de São Paulo é que ele liderasse uma reação lúcida, enfim. Mas ele, pressionado pela família, pelo rapaz lá, pelo Eduardo, enfim, ele acabou fazendo um movimento exatamente o oposto, quase que incentivando a decisão do Trump. E aí ficou pequeno, ele ficou pequeno para o tamanho da cadeira que ele está ocupando. Ele ficou diminuto, assim. Então, eu disse, olha, Tarcísio, você tem que se compor. Você é o governador de São Paulo. A gente respeitou você ganhando, mesmo você não sendo daqui. Você não pode ficar desse tamaninho. Na verdade, eu estou incentivando para que ele cresça. Ele tem que se impor, chegar lá e falar, olha, presidente Lula, independente dos fatos que aconteceram e das nossas divergências ideológicas, eu estou aqui à disposição, o governo de São Paulo está à disposição. Nós vamos ajudar financeiramente também para suprir quem tem coisas pequenas, quem produz pequeno. Eu estou aqui hoje, por exemplo, no Vale do Ribeira, em Iguape, vim aqui ver o Bom Jesus. E aqui tem produtores por exemplo, de búfalo, que produzem mussarela, produzem coisas ligadas a isso, são pequenos, mas exportam um pouco para a Argentina, um pouco para algum lugar. Onde é que está o governo de São Paulo? Não precisa ser só o governo federal. Cadê a responsabilidade do governo de São Paulo também nas coisas de São Paulo, né? Lixia, outras coisas que a gente produz aqui, chá, né? Banana mesmo, que também exporta. Então, assim, é preciso o governador voltar ao tamanho dele, esquecer esse negócio de eleição, para falar para ele, a eleição é no ano que vem, aí ele põe o nome dele à disposição, aquilo que ele quiser, e ele vai enfrentar um adversário. Até lá, ele é o governador de São Paulo, de todos nós, meu, de quem ele gosta, de quem ele não gosta, de quem é do PT, de quem não é do PT, ele é o governador de todos nós. Ele não pode embarcar nessa onda do Bolsonaro, que é uma onda errada, de que você só pode governar para aqueles que pensam igual a você. Eu não penso igual a ele, mas eu o respeito como governador. Conversamos aqui na Band News FM com o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Muito obrigada, viu, ministro, pela disponibilidade de conversar aqui com a gente. Muito obrigado a vocês. Eu juro que eu prometi aqui na igreja hoje com o Bom Jesus para iluminar um pouco a cabeça das nossas autoridades internacionais para que elas lembrem um pouco do Brasil. Maravilha. Obrigada, ministro. Ótimo dia para o senhor. Agora 2h27.